Salve, salve pessoal! Estou aqui para gravar um pouco e falar com vocês a respeito do meu podcast. Eu estou recebendo duras críticas no meu podcast. Não que as pessoas não estejam gostando, estão adorando. Na verdade, o meu canal ele ainda é pequeno, as visualizações não são aquele nível de visualização ainda esplêndido, mas para o tamanho do canal as visualizações estão ótimas. E os meus podcasts eles têm tido mais visualizações que os meus sermões. Mas o problema não é esse. O problema que eu quero relatar é o seguinte. Muita gente tem me questionado a respeito dos participantes que estão indo no podcast. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: olha, você quer aumentar o canal, joia, você quer crescer o canal, beleza, mas não é legal o que você está fazendo, querendo crescer, chamando o pessoal que tem uma visão antagônica à sua e colocando lá e deixando o pessoal falar. Essa pessoa ainda disse assim, algumas asneiras, fala algumas asneiras e você deixa, você não rebate, porque realmente a proposta do podcast é uma proposta de entrevista e não de debate. Por isso que eu sempre digo lá, a opinião do entrevistado não reflete necessariamente a opinião desse canal. Aí o pessoal fica um pouco indignado, porque eu tô levando arminiano, né? Tô levando pessoas que defendem a teologia da prosperidade, teologia coach e etc. Mas eu quero deixar claro para vocês que, embora tenha sentido a crítica de vocês, eu quero dizer que a culpa não é minha. Sabe por quê? Eu pensei em fazer esse programa de podcast. Pensei em fazer em maio. Veja só. Fiz uma lista de convidados. Calvinistas, reformados, pastores, presbiterianos, batistas. Fiz outra lista de pessoas que são com pensamentos opostos, arminianos, teologia da prosperidade e tal. Pessoas sérias também, mas que pensam de forma divergente. Tivemos aí pastor André, que falou muito bem sobre arminianismo com propriedade e tal. Tivemos outros convidados e tal. Teremos ainda mais convidados assembleianos, né, que são arminianos, mas pessoas sérias mesmo. E acontece que é o seguinte, eu fiz essa lista e separei. Vai fulano de tal, vai fulano de tal, vai fulano de tal. E aí comecei a fazer os convites em junho. A gente tá no finalzinho de junho. E as pessoas que têm uma ideia diferente da minha, seja qual for a ideia, não precisa ser somente arminianismo não, mas qualquer outra ideia que é diferente da minha, essas pessoas, quando eu chamo, elas fazem por topo o convite. Vamos fazer hoje. Abra aí o seu ao vivo. Cara, elas aceitam pra ontem. E aí, fulano de tal, eu tô pensando em fazer um podcast, queria chamar você aqui pra conversar, mas não é treta não, só quero bater um papo. Oxente, meu irmão, demorou. Marque aí o dia, marque o horário, pode botar aí. E qual é o dia melhor pra você? O dia que for bom pra você é bom pra mim e a galera vem. Eu tive um bate-papo com o apóstolo Manuel Júnior, que tem uma visão também contrária à minha, né? E eu disse, pastor, pensei até que ele ia negar, pastor, fui todo cauteloso, tô com essa ideia de podcast, olha, não se sinta pressionado a nada, não se sinta receoso a nada, a ideia não é fazer ninguém passar vergonha, nem constranger ninguém ao vivo, nem nada. Ele disse, meu amigo, fique tranquilo, marque o dia e o horário que você quiser e fale do tema que você quiser. Diga aí. Cara que pensou o oposto, né? Aí eu chamo a galera que tem a mesma visão que a minha. E eu digo assim, fulano de tal, vou ver. Teve um pastor que até aceitou, né? Teve a bondade de aceitar. Só que ele disse, olha, marca aí pra uma data de setembro. Quer dizer, eu pensei o programa em maio. Então, tipo, essas pessoas participarão. Só que, infelizmente, esse pastor, assim, pastor sério, claro, eu entendo a questão de agenda e tudo, mas o que eu tô querendo explicar pra vocês aqui é que o problema não é comigo. Eu não quero forçar a barra no canal de dizer, vou botar essa galera aqui que pensa completamente diferente de mim pra eu ganhar inscritos e tal, pá. Não, galera, não é essa a ideia, não. Eu quero botar. Eu comecei fazendo assim, ó, o programa. Bati um papo sobre música, com o pastor Júnior Meirelles. Aí depois, a ideia era botar já
um calvinista, um reformado, para ficar sempre um arminiano, um reformado, um arminiano, um reformado. Aí não pude. Aí coloquei na sequência pastor Alain, pastor André, que foi falar sobre arminianismo. Aí, pronto, beleza. Aí no dia seguinte, o pastor Alain foi calvinista. Pronto, aí já show, já um calvinista para poder equilibrar um pouquinho. E a minha ideia na sequência já era falar sobre o cristão e o calvinismo, porque eu falei sobre o cristão e o arminianismo. Só que o cristão e o calvinismo não encontrei ninguém para falar. Ninguém quis falar. Os que quiseram falar só são com datas para bem mais lá para frente. Então, eu tô encaixando essas pessoas que têm as visões antagônicas porque são pessoas que aceitaram. Eu vou bater um papo com Samuel Araújo. Ele é um pastor da Verbo da Vida. Veja, Verbo da Vida tem uma visão completamente diferente da minha. Acho que em tudo, absolutamente tudo. O cara topou rapidão. Aí a nossa galera aqui, reformada e tal, não aceita, velho. Não aceita bater um papo, talvez por motivos justos, mas não aceita. Então eu pensei o seguinte, eu chamei os arminianos e eu chamei os calvinistas. Aí o que é que eu pensei comigo? Os calvinistas não aceitaram ainda. Não é justo que eu chegue para os arminianos que aceitaram e diga assim, olha, meu irmão, infelizmente eu tô retirando o convite que eu fiz a você. Pô, isso é muito feio. Chamei o cara para conversar, o cara aceitou, o cara conseguiu tempo, conseguiu vaga na agenda para conversar, para bater um papo e depois eu dizer, não vou não. Por quê? Porque a minha galera também não tá aceitando de prontidão. Então não é justo. Então é o seguinte, o podcast ele não tem o intuito de trazer sempre um contraponto a mim. A ideia do podcast é falar com todo mundo. Se aparecer um maçom, eu converso. Só que, curiosamente, coincidentemente, a galera que é que tem a visão contrária à minha é a galera que aceita debate pronto. Convidei, chamei, marque e vamos. Agora, o pessoal reformado fica meio com o pé atrás. Bati um papo genial com o Eduardo, né? O Eduardo, ele também está em contato com a teologia reformada e tal. E acho que só pastor Alain e ele. Porque o resto das pessoas não aceitaram, não. Então, galera, esclarecendo, o podcast está a todo vapor. Assistam, tirem as suas conclusões vocês mesmos. Se vocês quiserem saber os meus pensamentos, vocês conseguem encontrar facilmente no Instagram, nos sermões que eu posto no canal. A ideia mesmo é que vocês abram a mente, vocês ouçam o outro lado, vocês saibam por que vocês defendem o que vocês defendem. E vamos embora. O pessoal tá aceitando e, independente de crença teológica, são pessoas, muitos deles, que são meus amigos, são meus conhecidos, são pessoas que eu admiro, independente se é calvinista, se não é calvinista. Admiro demais, pessoas muito sérias. Vou bater um papo com o pastor Marcos Paulo. Não sei se ele é presbítero Marcos Paulo, da Assembleia de Deus. Um homem íntegro que admiro pra caramba, meu irmão. Pensa diferente de mim, pensa. E é por isso que eu quero ouvi-lo. Quero entender o que é que ele tá achando de tudo, o que é que ele pensa. Vamos falar sobre falsos mestres, olha aí. Então, galera, esse é o problema do meu podcast. O suposto problema. Que eu só tenho levado pessoas do espectro contrário. Mas não é intencional, certo? A minha ideia é variar o máximo possível. Mas as entrevistas estão excelentes. Excelente. O pessoal fica chiando porque mas não é reformado, não é calvinista, mas as entrevistas estão excelentes. Então assistam, maratonem. Vocês souberem de alguém que tem uma certa relevância, que toparia conversar comigo, não importa no que ela acredita, manda mensagem pra mim. Ela precisa se declarar cristã, né? Ela precisa ser cristã, pra gente poder vincular o assunto, o tema do vídeo com o cristianismo, porque a ideia não é fazer um podcast aleatório. Eu já até tive essa ideia de bater um papo, fazer um podcast mesmo, né? Conversar com um cantor mundano, fora do... Sem trazer para o lado cristão. Mas eu pensei, não, por que não fazer um podcast com mentalidades cristãs diferentes, né? Divergentes. Achei mais legal. E essa é a ideia, essa é a proposta do canal. Então, não se espante, não tenha uma visão diferente daquilo que o que realmente é.
Essa é a ideia do podcast e é isso que está acontecendo. Valeu, galera. Forte abraço e até a próxima.